E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após dar um chá misterioso para Antônio na lua de mel, Agatha vai continuar envenenando o marido para que Antônio fique cada vez mais fraco. Petra vai acudir o pai após Antônio ter um mal súbito e descobre que ele está sendo envenenado de uma forma traiçoeira por Agatha. Petra vai começar a suspeitar da Megera após ter uma conversa reveladora com Luigi e vai ficar completamente descontrolada, a ponto de fazer uma loucura contra Agatha, sem saber o quão perigosa a mulher realmente é. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você está me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Agatha continuar se oferecendo para fazer as refeições de Antônio. Enquanto a Megera prepara a refeição, Agatha coloca algumas ervas suspeitas na panela e abre um sorriso diabólico ao mexer o tempero especial. Angelina entra na cozinha e percebe que Agatha está diferente, mas resolve não enfrentar a amiga. Enquanto isso, Antônio espera o almoço ficar pronto na sala de jantar e é surpreendido com a chegada de Petra no local. A Miss Tarja Preta diz que resolveu almoçar em casa para descansar um pouco. Agatha entra na sala de jantar, carregando uma bandeja com a comida que preparou e coloca na frente de Antônio, dizendo que fez especialmente para ele. Antônio fica contente ao receber o mimo de Agatha e a Megera diz que fez com um tempero diferente e especialmente pro Antônio. Petra diz que o cheiro da comida está maravilhoso e diz que ficou com vontade de provar. Antônio pede para Agatha trazer um pouco da comida para Petra, mas Agatha desconversa e diz que fez uma quantidade bem pouca, apenas para Antônio, porque ela não sabia que a Petra iria comer em casa, mentindo na cara dura, com um sorriso amarelo. Antônio diz que pode dividir um pouco do prato com a filha, só para ela provar, e Agatha dá um grito, dizendo que não pode. Petra e Antônio olham surpresos para Agatha depois da reação exagerada da Megera. E Agatha diz: "Não pode, meu amor, porque eu fiz especialmente para você. Não vai ser o suficiente para você dividir com a Petra. Mas pode deixar, viu, Petra? Eu vou preparar uma comidinha especial para você também." Petra diz que Agatha não precisa se incomodar, mas a Megera diz que faz questão e volta para a cozinha. Pouco tempo depois, Agatha e Angelina voltam para a sala de jantar, carregando 2 bandejas, e a Megera se junta a Antônio e Petra no almoço. Durante a refeição, Agatha demonstra muito interesse nos negócios de Antônio e deixa o fazendeiro surpreso com a curiosidade. E quando terminam de almoçar, Agatha diz que vai dar uma volta na cidade e Antônio acompanha a Angelina até a cozinha. Ele estranha algumas atitudes de Agatha e pergunta: "Angelina, eu sei que você é muito amiga da Agatha, por isso eu queria te perguntar um negócio. Tô achando ela muito estranha desde que a gente se casou. Anda fazendo umas perguntas que antes não fazia, tá demonstrando interesses estranhos aqui pelo meu negócio. Não que eu ache ruim, eu gosto de falar das coisas, mas vive querendo fazer as minhas refeições, não posso dar nem um pouco pra minha filha. Não sei, hein, Angelina, tô achando isso muito estranho. Você sabe o que tá acontecendo aí com a Agatha?" Angelina diz que também está sentindo que a Agatha está diferente, porém desconversa, e afirma que não deve ser nada demais e que a amiga deve estar apenas querendo impressionar o Antônio. Antônio afirma que também estava pensando isso, mas a atitude de Agatha em relação ao almoço e com a Petra
o deixou intrigado. Petra ouve a conversa de Antônio com Angelina atrás da porta e percebe que não é só ela que achou a atitude da Ágata estranha. Petra volta para a sala e encontra Luigi, que está chegando da rua agora. Ela conta para o italiano o que aconteceu entre ela e Ágata mais cedo e diz que está suspeitando da mulher. Petra pergunta a Luigi se ele também acha que tem algo estranho com a Ágata. O italiano pensa em dizer a verdade para Petra e contar todas as suas desconfianças, mas se lembra que Petra está se relacionando com Hélio e teme que o rapaz e Ágata façam alguma coisa de mal para ela. Luigi desconversa e diz que deve ser apenas impressão de Petra, pois ainda não notou nenhuma atitude suspeita de Ágata. Muito pelo contrário, sempre achou Ágata uma mulher super do bem. Petra olha para Luigi desconfiada e diz: "Eu não sei não, hein, Luigi? A minha mãe sempre me disse que essa Ágata não presta. Eu sei que ela pode ter falado isso porque ela estava com ciúmes do meu pai. Ela não queria se divorciar, claro. Mas desde que a Ágata se casou com meu pai, eu tô sentindo ela muito estranha. Na noite que eles se casaram, eu cheguei de madrugada em casa. Ela tava sentada no sofá e veio com um papo estranho pra cima de mim, dizendo que gosta da madrugada porque é a hora das sombras ou algo do tipo. Achei um papo muito estranho, sabe? E hoje eu ia pedir um pouco da comida dela só pra provar. E ela enlouqueceu, não deixou eu nem provar a comida do meu pai." Luigi abre um sorriso amarelo, preocupado com o que Ágata pode fazer a Petra, e diz que não deve ser nada demais, pois Ágata deve apenas estar querendo impressionar Antônio de alguma forma. Petra diz que pode ser, mas afirma que vai ficar de olho em Ágata, e os dois sobem para o quarto. Algumas horas depois, Antônio anda confuso pela casa, como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém. Angelina percebe que o patrão está estranho e pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Antônio olha para Angelina com um olhar confuso e não diz nada, mas continua andando pela casa. Petra e Luigi descem as escadas ao escutar o barulho e percebe que Antônio não está se sentindo muito bem. Antônio começa a derrubar as coisas pela casa e tenta se apoiar para não cair. Petra se desespera e pergunta o que está acontecendo. Angelina diz que o Antônio parece estar confuso, sem saber onde está. Antônio diz: "Eu não tô confuso coisa nenhuma, eu tô procurando o Daniel. Esse menino sumiu, preciso conversar com ele algumas questões aqui da fazenda e saber como é que estão os preparativos do casamento dele com a Graça. Mas não encontro esse moleque em lugar nenhum e também não responde as minhas mensagens. O que será que tá acontecendo?" Petra, Angelina e Luigi arregalam os olhos ao escutar o nome de Daniel. Eles se olham preocupados com o estado do fazendeiro, pois nunca viram Antônio naquele estado. Petra se aproxima do pai, coloca a mão no seu ombro e diz: "Pai, o senhor tá bem? Eu acho que você pode estar um pouco confuso, né? O Daniel morreu já faz quase um ano. Você se lembra? O acidente, tudo. Eu não sei como você pôde esquecer disso. Eu sei que essa perda dói muito pra gente, mas a gente já seguiu em frente." As palavras de Petra entram na cabeça de Antônio e fazem com que ele volte para a realidade, como se estivesse saindo de um transe. O fazendeiro olha para a filha com os olhos marejados e diz que não sabe por que perguntou de Daniel dessa forma. Petra olha preocupada para o pai e diz que ele pode ter se confundido por causa da emoção, mas que tá tudo bem. Antônio sente a sua visão escurecer e tudo começa a girar em sua volta. Petra percebe que o pai tá ficando tonto e vai cair e segura Antônio com a ajuda de Luigi, que corre do outro lado da sala para amparar o sogro. Angelina fica preocupada com a situação de Antônio e diz que vai até a cozinha buscar um copo de água. Enquanto isso, Petra e Luigi levam Antônio até o sofá.
A Agatha chega em casa, no momento em que Petra e Luigi colocam Antônio no sofá e perguntam o que está acontecendo com o marido. Luigi diz que Antônio estava muito confuso e acabou tendo um pouco de tontura. A Agatha finge preocupação com o fazendeiro e senta do lado dele no sofá. Petra pega o celular e diz que vai chamar o médico para o pai. Agatha fica apreensiva com o que Petra diz e afirma que não tem necessidade, pois deve ser apenas um mal-estar passageiro. Agatha se levanta do sofá e vai em direção à cozinha, dizendo que vai preparar um chazinho para Antônio, que fará com que ele melhore em 5 minutos. Petra olha para Luigi e diz: "Só um chazinho não vai ajudar o meu pai nessa situação, Luigi. A gente precisa fazer alguma coisa. Ele ficou tão confuso a ponto de esquecer o que aconteceu com o Daniel. Eu não posso deixar isso passar em branco. Pode ser alguma coisa muito mais séria. A gente tem que fazer alguma coisa, por favor, Luigi." Antônio insiste que não foi nada demais, mas Petra chama o médico. Agatha chega na cozinha e vê Angelina preparando um copo de água com açúcar para Antônio. A megera diz que Angelina não precisa levar esse copo para o Antônio, porque ela já vai levar um chá para ele. Angelina se oferece para ajudar a Agatha no preparo do chá, e a Agatha diz, bem séria, que não precisa. Um tempo depois, Agatha volta para a sala e dá a xícara de chá pro Antônio, que toma todo o chá, sem imaginar que a megera continua colocando as ervas venenosas em tudo que prepara para ele. A campainha da mansão toca e Petra vai até a porta atender. Ao abrir, ela fica aliviada ao ver que o médico finalmente chegou para examinar o seu pai. A mistaja preta conduz o médico até Antônio e Agatha fica apreensiva com a presença do doutor. O médico começa a examinar o Antônio e o fazendeiro diz que ficou apenas confuso, mas que não deve ser nada grave. O médico diz que confusões mentais assim podem ser indício de algo mais grave e que por isso é importante que Antônio faça alguns exames de sangue para avaliar o que está acontecendo. Agatha fica visivelmente irritada com a solicitação do médico e se preocupa que ele pode descobrir o que ela tem feito. Ela diz: "Que isso, gente? Isso é um grande exagero. Pelo amor de Deus, o Antônio está ótimo, sempre teve uma saúde de ferro. Eu mesma posso cuidar do meu marido perfeitamente bem e tenho certeza que ele vai ficar novinho em folha. Esse médico aqui é completamente desnecessário." Petra e Angelina percebem que Agatha ficou incomodada com a solicitação do médico. Mas a Petra é firme e afirma que o pai precisa de acompanhamento médico, não de um tratamento caseiro. A Agatha cerra os olhos ao olhar para Petra, irritada com a Petra se intrometendo nos seus planos. O médico dá um calmante pro Antônio e Luigi conduz o sogro até o quarto, dizendo que ele precisa descansar um pouco. Petra liga pro Caio e diz que o pai passou mal agora à tarde e apresentou algumas confusões mentais. Caio fica preocupado e diz que mesmo com todas as brigas e discussões, ele vai visitar o Antônio. Enquanto isso, a Agatha diz que vai até a cidade para comprar alguns ingredientes no mercado para fazer um jantar especial pro Antônio. E Angelina começa a olhar com uma cara de suspeita. 1 hora depois, Caio chega na mansão e vai até o quarto de Antônio ver como está o pai. Quando chega, Caio vê que Antônio está dormindo e Petra conta pro irmão tudo o que aconteceu. O rapaz fica preocupado com a saúde do pai e diz que Antônio não iria se confundir desse jeito. E Petra diz que vai ficar de olho no pai. Quando Caio está indo embora da mansão, ele vai até a cozinha se despedir de Angelina. E chegando lá, ele percebe que a governanta está aflita e pergunta o que está acontecendo. Angelina olha para o Caio e diz:
Ai, meu filho, eu tô achando o comportamento da Agatha muito estranho ultimamente. E agora é o seu pai que tá passando mal aí desse jeito? Eu tô ficando preocupado, achando que a Agatha que tá querendo fazer algum mal pra ele. Eu não sei mais o que fazer, que o meu coração tá aflito, meu filho. Caio diz que sabe que a Agatha não é tão inocente assim. Ele sabe da armação dela pra Aline, mas afirma que acha que a mãe não seria capaz de fazer algo de mal contra o Antônio. Ela parece apaixonada por ele. No dia seguinte, Antônio acorda na cama, completamente perturbado, e percebe que Agatha não está do seu lado. Antônio pisca os olhos mais de uma vez, ao perceber que a sua visão está toda embaçada, e ele se levanta da cama, segurando nos móveis. Antônio tenta descer as escadas da mansão, porém a tontura fica cada vez mais forte e o fazendeiro quase cai da escada. Ele se segura firme no corrimão da escada para não rolar até o chão. Petra sai do seu quarto no momento em que Antônio se segura no corrimão. Ela sai correndo até a escada e tenta segurar Antônio. Petra pergunta o que o pai tá sentindo e Antônio diz que viu tudo girar de novo. Ela grita pelo Luigi, que sai correndo do quarto e vai até a escada ajudar o sogro. Petra e Luigi ajudam Antônio a voltar pro quarto, enquanto ele diz pra filha que tá tudo bem. Petra grita pela Angelina e pede pra ela ficar com Antônio, enquanto ela chama novamente o médico pra ajudar o pai. Petra vai num canto com Luigi e diz: meu Deus, Luigi, eu não sei o que tá acontecendo com o meu pai. Ele sempre foi muito forte e desde ontem ele tá muito mal. Eu não sei o que tá acontecendo, ficando tonto, esquecendo as coisas. Parece até que ele tá dopado ou alguma coisa do tipo. Parece como eu ficava, confusa com os remédios, você se lembra? Ao ouvir as desconfianças de Petra, Luigi se lembra da história terrível que Amy contou para ele e a Nelly sobre Agatha ser temida na prisão por envenenar as outras presas com ervas. O italiano começa a suar frio com a possibilidade terrível que passa em sua cabeça e decide fazer uma revelação bombástica para Petra, mas implora que ela não conte para ninguém, porque se a Agatha souber que a Petra sabe disso, ela pode correr perigo. Petra se assusta com o que Luigi diz e pede pro italiano confiar nela e falar de uma vez. Luigi respira fundo e diz: Petra, minha amor, você não chegou a conhecer a minha tia Amy, mas ela veio aqui me visitar enquanto estava internada. Ela tinha uma amiga na prisão que conheceu a Agatha na cadeia. E essa amiga dizia que Agatha era uma mulher muito perigosa, porque ela era especialista em matar as outras detentas. Ela usava umas ervas venenosas e estou preocupado que ela possa estar fazendo algo parecido com seu pai. Petra fica horrorizada com o passado de Agatha e suspeita que a megera está envenenando o Antônio enquanto ela prepara os chás e as refeições do pai. Ela coloca a mão na cabeça, desesperada com essa possibilidade, e diz: meu Deus, Luigi, isso tudo que você tá me falando é muito sério. E pior que faz sentido. É por isso que a Agatha não deixou eu comer aquela comida dela ontem. É por isso que ela tá preparando todas as comidas do meu pai. Fica dando chá pra ele toda hora. A minha mãe sempre esteve certa, então. Essa mulher veio aqui pra acabar com o meu pai e eu preciso fazer alguma coisa. Luigi coloca as duas mãos no ombro de Petra e implora para ela não enfrentar a Agatha porque teme que a mulher faça algo contra ela e diz que jamais vai se perdoar se a Petra ficar em perigo. Petra fica louca de raiva e diz que não pode ficar quieta diante dessa situação. Ela sai de perto de Luigi, vai até a porta de seu quarto, dá 2 murros na madeira e diz que vai acabar com Agatha. Petra sai de seu quarto com tudo, fazendo com que Luigi se desespere e diz que não devia ter dito nada para ela.
Petra desce as escadas completamente transtornada e pergunta para Angelina onde que tá a Agatha, mas no momento que ela vai responder, a Agatha abre a porta da mansão carregando um monte de sacolas. A Agatha pergunta o que tá acontecendo ali e Petra encara com todo o seu ódio a Agatha. A Miss Tarja Preta avança pra cima de Agatha, que solta todas as suas sacolas com o susto que leva. E Petra diz com o dedo na cara da Agatha: "Você é uma desgraçada! Bem que a minha mãe falava que você não presta. Então quer dizer que a sua principal habilidade é envenenar as pessoas, não é? Usando esses seus chazinhos? Que você tá fazendo com meu pai, sua desgraçada? Fala logo, confessa, eu já sei de tudo." Agatha se afasta de Petra e se faz de vítima na frente de todos, dizendo que jamais envenenaria alguém. A megera afirma que tem conhecimento de ervas sim, mas são apenas para fazer chás ou temperos. Luigi desce as escadas correndo ao escutar os gritos de Petra. Ele pede para a mulher se acalmar, enquanto Angelina observa a cena horrorizada. Petra diz que não confia na Agatha e não quer deixar ela perto do seu pai. Ela vai provar que é ela que tá tentando matar o Antônio. Agatha respira fundo para não perder o controle e não sair do personagem de vítima. E ela diz com a maior frieza do mundo: "Petra, eu acho que você tá precisando voltar a se medicar, não é, menina? Olha só a barbaridade que você tá me acusando. Mas tudo bem, eu posso provar pra você que eu jamais faria isso. Hoje cedo eu preparei um chazinho que eu ia dar pro Antônio à tarde. Vamos lá na cozinha junto do Luigi e da Angelina pra você ver que não tem veneno nenhum." Petra olha pra Agatha desconfiada e aceita ir na cozinha. O italiano diz que vai acompanhar tudo. Quando chegam lá, Agatha esquenta o chá no fogão e dá pra todos tomarem juntos, inclusive ela mesma. Petra, Angelina e Luigi se surpreendem com o gosto de chá, e a Agatha diz que é um chá especial, um dos mais saborosos que ela sabe fazer. Petra cheira a xícara com o intuito de ver se a bebida tem um cheiro diferente, mas percebe que Agatha está falando a verdade. Luigi coloca a mão no ombro de Petra e pede para ela se acalmar. O italiano pede para Agatha desconsiderar as acusações de Petra porque ela tá muito abalada com o que aconteceu com o Antônio. A Agatha diz com a maior cara lavada que perdoa a Petra e entende que ela está muito abalada com tudo que tá acontecendo. Luigi leva a Petra de volta pro seu quarto e pede para Angelina levar um copo de suco para ela no caminho. Petra diz que ainda não confia na Agatha e que vai ficar de olho nela. Assim que os três saem da cozinha, a Agatha olha pro chá que preparou e diz: "Ainda bem que eu tinha preparado esse chá pra mim hoje cedo. Obviamente que eu não ia ter colocado nada que possa dar alguma reação neles, mas essa menina pode se tornar uma pedra no meu sapato. Preciso dar um jeito nessa fedelha logo. Bem que o Hélio podia me ajudar com isso." A Agatha termina de beber seu chá e volta a preparar mais uma refeição pro Antônio com seus ingredientes especiais. Será que a Agatha vai planejar alguma coisa contra a vida de Petra? Escreve de qual cidade você tá me assistindo, se inscreve no canal e ativa as notificações.